Amigos, luz e paz no coração de todos, muita energia positiva para todo mundo. Eu estou aqui mais uma vez no meu canal, na Paz com Fred, sempre falando de espiritualidade, falando de filosofia, à luz do Evangelho. Então, gente, dando sequência à leitura do Evangelho de Marcos, o capítulo é o capítulo 10, e aqui, dos versículos 17 em diante, nós temos como subtítulo o seguinte: a gente tem a história de um jovem que era rico. E para que esteja escrito que ele era rico aqui, realmente ele devia ser muito rico. Vamos ler e entender o que aconteceu para a gente trazer para os dias de hoje. E, pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro. E esse homem, ajoelhando, perguntou-lhe: Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Então era uma pessoa que sabia de Jesus, foi ao encontro dele, e ele teve uma atitude de humilhação, mas ao mesmo tempo ele queria adular Jesus, porque ele ajoelhou e perguntou assim, jogou um confete em Jesus: Bom mestre, né? Para que Jesus reconhecesse essa atitude dele, né? Esse ritual, né? Essa apresentação dele, e falasse: nossa, você é muito humilde. Aí ele chega perto dele e perguntou: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Pensando que Jesus ia reconhecer isso tudo. E Jesus conhece o coração, né? Respondeu-lhe Jesus: por que me chama de bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. E Jesus continuou: sabe os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudará ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: só falta uma coisa para você. Vai, vende tudo o que tem, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e me segue. Aí ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Ele era dono de muitas propriedades aqui e de nenhuma no céu. Ou então ele pensou que talvez porque ele fosse dono de várias propriedades aqui, por isso ele compraria uma propriedade no céu, que ele fala assim: o que farei, o que eu farei para herdar a vida eterna? O que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Isso é algo que é de graça. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A gente só tem que sentir-se agraciado, sentir-se um cidadão celestial. E esse jovem não fez isso. Ele queria, pelo mérito dele, pela cenografia toda aqui, pela montagem que ele fez de ajoelhar, ele queria convencer Jesus que ele era bom. Só que na verdade Deus conhece o nosso coração. Não adianta querer fazer um espetáculo mostrando que a gente é um cidadão celestial, se a gente não é. A gente tem que ser. E aqui Jesus continua falando o seguinte, ao subtítulo, perigo das riquezas. Ser rico aqui é um perigo. Vamos entender aqui. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. A riqueza, ela é retroalimentada. Você trabalha para ela. Não é ela que te serve. Você é o servo das riquezas. Porque você fica preocupado, você não pode perder aquilo, você tem que trabalhar para manter aquilo. Para quê? Para quem? Quanto tempo a gente tem de vida? A gente tem que saber viver. Os discípulos estranharam essa palavra, mas Jesus insistiu em lhe dizer:
Filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os discípulos ficaram maravilhados, dizendo entre si: então, quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: para os homens é impossível, é impossível. Contudo, não para Deus. Porque para Deus, para o amor, tudo é possível. Então, Pedro sempre saindo, sobressaindo nas conversas, ele começou a dizer: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmão, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filho, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, com perseguições, e no mundo a por vir, a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. E aqui a gente vê Jesus falando das riquezas, a riqueza. O que a gente tem que ter cuidado é com a nossa capacidade de produzir. Porque quem é produtivo é próspero. Quem é produtivo não precisa de ficar preocupado com o que já acumulou, porque está sempre produzindo mais. Agora, ruim é quando a pessoa está confiando na riqueza que ele tem, que ele herdou, ou que ele já adquiriu, e está amando aquilo dali, e está vivendo para poder manter aquilo dali. E com isso essa pessoa tem um coração duro, ela não ama o próximo, ela não sabe compartilhar, ela não é generosa, ela não faz caridade. Caridade também é uma palavra que mostra que a gente é tão bom e caridoso. Não, a gente tem que compartilhar, tem que saber compartilhar, porque a vida é muito rápida para você ficar agarrado a bens materiais. Você tem que viver bem aqui, você tem um tempo de vida. Todos nós temos o nosso tempo de vida. A gente não sabe qual que é o tempo. A gente tem o hoje. E a nossa capacidade produtiva, a nossa capacidade de ser próspero, é o conhecimento que a gente tem. São as habilidades que a gente tem. Que a gente tem que investir nisso. Cada um tem a sua habilidade, seu conhecimento. Agora, ficar amontoando uma piscina de dinheiro igual Tim Patinhas e ficar mergulhando ali sozinho, solitário, não é isso que Deus quer para a gente, não. Quão difícil é para um rico entrar no reino dos céus, porque ele está pegado, ele é um escravo do sistema. Você tem que sair desse sistema. Você pode ser rico, sim, mas que seja um rico generoso, Deus ama quem dá com alegria. Deus ama quem compartilha, quem sabe da sua capacidade produtiva e compartilha. Então, a mensagem de hoje é essa daqui: que a gente venha ser rico, rico das graças de Deus, que a gente tenha tudo, o cêntuplo de casas, de irmãos, de mães, de filhos, de campos, porque quando a gente larga tudo, a gente não dá mais importância para isso, porque a gente sabe a nossa capacidade produtiva e vive em prol do amor, de levar uma palavra de amor, de evangelizar com amor, a gente ganha tudo com o cêntuplo. Então a mensagem de hoje é essa: vamos ser ricos das graças de Deus.